Olá, olá, mais um Resenha do Bona, toda terça-feira aqui com vocês, aproveitando para pedir uma vez mais, para que vocês sigam lá no YouTube, youtube.com/Resenha do Bona, quase 2 meses de programa, salvo engano, esse é o número 22, e com muita alegria, hoje com uma convidada super ilustre. Cara, tô até nervoso de estar aqui na presença dela, daqui a pouco vocês vão saber quem é. Eu tá entrevistando ela, eu não consigo nem imaginar isso, mas vamos que vamos. Mais um Resenha do Bona, então segue lá, youtube.com/Resenha do Bona e também no Instagram, nas redes sociais, @PRBonavides. Olha lá, Resenha do Bona, lá no YouTube e depois @PRBonavides, de Paulo Roberto Bonavides. Segue lá, dá essa força, dá essa moral, principalmente no YouTube. Quanto mais seguidores, mais mecanismos a gente tem lá. Hoje em dia é mais difícil, né? A galera fica muito ali no Instagram, mas a gente também precisa dessa moral aí lá no YouTube, tá bom? Quero, desde o início, agradecer meu amigo Davi, sempre um abraço, Davi. Ele que trouxe um parceiro pra gente aí, ó, tá na tela, New Corpus. New Corpus é uma empresa de suplementos. Se vocês puderem seguir também, ó, passa devagarzinho aí, Diogo. Pô, os caras me mandaram, eles me mandaram um whey, me mandaram essa coqueteleira. Pô, eu sempre enrolo para falar isso, né, Diogo? Pô, mas é bem legal. Eles me mandaram um whey, me mandaram uma creatina, que tem que tomar todo dia, ó, creatina ali top, aumenta a força muscular, melhora o desempenho, aceleração, recuperação muscular. Tem também outros artigos aí, outros suplementos, mas o melhor de todos, cara, que os caras me deram foi um pré-treino. Pré-treino, Diogo! Cara, eu tomei o pré-treino 5 horas da tarde, deu 5 horas da manhã, eu tava dando cambalhota, fazendo flexão. Meu negócio é top, eu que tô treinando, dei até uma emagrecida aqui, ó. Spinning 3 vezes por semana, então super indico, meu, bem legal, ó, cafeína, tem um monte de coisa aí, o que você quiser de suplemento, só procurar lá na New Corpus, são parceiros nossos. Então, obrigado aí, Davi, obrigado, New Corpus, segue lá também. E quero agradecer, meu, esse estúdio lindo aqui, Tela VIP Studios. Você que quer gravar um podcast, uma novela, o que for, meu, vem aqui na Tela VIP Studio, muito, muito legal. Ana Costa, 222, 7º andar, sala 77. Tem o Diogo Gamberini aqui na edição, o Max, o Lindimar. Eles editam, fazem os cortes, fazem tudo. A gente que não sabe apresentar que nem eu, os caras deixam um programa legal pra caramba, não sei como. Então, Tela VIP Studio é lindo e hoje mais bonito ainda porque recebe uma convidada ilustre, Nina Barbosa, uma grande jornalista. Nina, prazer enorme te receber aqui. Meu, te falei isso quando te conheci, reitero agora, sou seu fã na TV, a sua forma espontânea, muito parecida com a nossa amiga Solange Freitas também, bastante espontânea. Então, estou muito feliz de te receber, prazer enorme você estar aqui. Eu que agradeço, Bona, agradeço o convite. E para mim ilustra você, né? Um professor conhecido, querido, que tem aí uma trajetória incrível, secretário de turismo em São Vicente, que vem fazendo também um trabalho admirável e filho de um grande amigo meu, seu Sérgio Bonavides. Um beijo grande para o seu Sérgio. Você estava falando ali, né, de treino, tudo, mostrando. Caramba, creatina, depois você vai me falar, viu? Creatina, mas ó, o pré-treino dos caras é top, viu? Então, depois você me fala. Mas, voltando aqui para o nosso início, eu te agradeço de verdade, também admiro muito o seu trabalho e fico honrada de estar aqui hoje conversando com você. Obrigado, Nina, pela presença. Como eu te falei quando a gente se conheceu, né? Não te conhecia, só da TV. Teu trabalho assim é fantástico, enfim... várias pessoas da TV Tribuna, um grande veículo de comunicação, né, que você trabalhou durante tempo. E agora, mais recentemente, nas eleições, a gente se aproximou e eu tive o prazer e o privilégio, junto com meu pai, com a minha família, de te ajudar. Você bateu na trave ali, mas, pô, para a primeira campanha, você teve uma votação assim fantástica. Eu acho que, obviamente, que quando a gente não
consegue ser eleito, né? Fica aquela pontinha, aquela decepção, talvez aquela mágoa, mas depois com o tempo, a votação magnífica que você teve, eu acho que assim foi um pontapé para uma carreira bem bacana que você pode ter na política. Me sinto muito orgulhoso de ter participado dessa tua campanha, viu? Obrigada, obrigada. E eu sempre vou agradecer o apoio, principalmente diretamente do seu Sérgio Bonavides, seu pai, que esteve ali comigo em todo o processo de campanha. Seu pai é uma enciclopédia viva, conhece muito, já foi vereador nessa cidade, tem muita experiência em Santos. Então, é por isso que eu te falo, quando você disse assim, fica uma pontinha de chateação, não fiquei. Não fiquei, falo isso de coração, de peito Legal. aberto, porque eu tive 2.631 votos. Então, a gente está falando de 2.631 pessoas na cidade de Santos, eleitores que confiam no meu trabalho e queriam me ver ali sentada numa cadeira na Câmara para trabalhar para a população em Santos. Por número de votos, a gente sabe, eu estaria eleita. Mas tem a equação em relação a partidos, então eu fiquei como primeira suplente do partido e com certeza isso foi uma grande vitória, até porque foi a primeira vez que eu me candidatei. A gente sabe que uma campanha eleitoral ela tem meses, largos meses de atuação, com lideranças, com apoios, enfim, uma série de questões. Eu saí da TV Tribuna, a empresa que eu trabalhei 13 anos como repórter, em abril de 2024 e em abril eu comecei a viver esse universo, apesar do meu trabalho como jornalista já ser um trabalho paralelo ao que é feito na política, porque a gente cobre todo tipo de reportagem, a gente cobre assuntos do dia a dia, esporte, cultura e política, mas efetivamente foi a partir de abril. Então eu tive, para aquelas pessoas que já conhecem como funciona o mundo político, pouquíssimo tempo da minha campanha, mas graças a Deus eu tive pessoas que me ajudaram e muito, assim como o seu pai. Então eu trago um grande aprendizado, é por isso que eu repito do fundo do coração, não fiquei chateada de não ter conseguido de primeira a questão de ficar com uma cadeira, até porque o resultado foi muito valoroso e importante para mim e para quem me ajudou. Até porque, Nina, ó, a gente está gravando, hoje é dia 26 de novembro, uma terça-feira. Mas esse programa só vai passar possivelmente lá em janeiro. A gente tem alguns gravados, né, por causa de Natal, Ano Novo. Quando tiver passando esse programa, você vai estar lá assistindo e você já vai estar em alguma colocação. Eu não tenho dúvida disso, que o prefeito o Rogério vai te aproveitar em alguma situação, né? O Rogério, apesar de ter disputado só a segunda eleição e ter sido reeleito, mas é um político experiente, está do lado do deputado Paulo Alexandre, e eles vão, obviamente, te aproveitar, primeiro pela figura pública que você é durante tanto tempo da tribuna, e também pelo belíssimo papel que você fez. Então, quando entrar no ar esse programa, pode ter certeza que você vai estar em alguma colocação na prefeitura, porque você merece. E também estando junto com a Solange que, por sinal, não veio aqui ainda, porque terça-feira ela está em São Paulo, mas eu também quero gravar com ela aqui um dia para a gente contar um pouco da trajetória dela e também da sua. Aproveito para que você nos conte, né? Lá atrás, como é que começou na sua, talvez, adolescência ali, a sua vontade de ser jornalista? Como é que despertou isso em você? Não sei se tinha alguém na sua família, você foi a primeira. Conta pra gente aí um pouco. Não, falando da Solange, a Solange que me fez o convite, né? Também Sim, era com repórter da certeza. TV Tribuna, ela que me fez o convite para vir para a política. Agora, da minha história, eu acho que eu sempre tive ligada à comunicação por uma questão de destino mesmo, porque na minha família não tem ninguém que trabalhe em comunicação. Eu, eu era até tímida na minha infância, eu era uma criança tímida. Minha mãe percebia isso, que eu era muito tímida, não introvertida, mas tímida. E ela me colocou, a primeira atividade extracurricular que eu tive da escola era o balé.
Primeiro que na nossa geração não se falava-se muito isso de atividade extracurricular, não era uma obrigação e os pais, eles se preocupavam, mas não como os dias de hoje. Mas a minha mãe me colocou no balé, a gente não tinha dinheiro para pagar uma escola particular de dança, porque naquela época o balé ainda era muito elitizado. Mas tinha a Escola de Bailado Municipal de Santos, que era uma escola pública, né, que é no Teatro Municipal, porém você tinha que passar por um processo seletivo muito difícil. Rigoroso, E bastante rigoroso, né? bastante rigoroso. Eram 25, 30 vagas e mais de 400 candidatos, né? A maioria meninas ali querendo uma vaga para fazer o curso de 9 anos de balé, porque é 9 anos de aprendizado. Você se formou, você é bailarina clássica, não é? Sim, sim. Eu vi formei, no teu Instagram um dia desse, sou bem legal. professora de balé, tenho o meu diploma dos 9 anos no Teatro Municipal. Mas como é que foi esse início? O M. Nascimento, que é lá na Zona Noroeste, eu nasci e fui criada no Bom Retiro, tinha aula de dança com a professora Luzia ali. Aí eu comecei a fazer as aulas e foi a professora Luzia ali do M. Nascimento que falou para minha mãe: leva para fazer o teste no Teatro Municipal, que ela tem jeito, ela vai conseguir. E passei. E fui. E por que eu faço questão de falar sobre essa minha atividade? Porque isso foi um grande aprendizado na minha vida. Foi a minha primeira profissão. 9 anos de estudos é muito mais do que qualquer faculdade. Sim. Então, assim, quando eu saí do Teatro Municipal, ainda com 15 anos, com o meu diploma, eu comecei a dar aula de balé. Então, eu comecei a ganhar o meu dinheiro. E ajudou a te desinibir também, você acha? Bastante. Ajudou por conta do palco, né? Primeiro, assim, o aprendizado em relação ao conhecimento físico, ao conhecimento de uma arte que abre portas, a própria nomenclatura em francês, a música clássica. Tudo são instrumentos para abrir um universo para você. Principalmente uma menina que foi criada na periferia e estudava em colégio público, a disciplina, o respeito, a mulher hoje que eu sou, a responsabilidade que eu tenho com tudo que eu faço, seja no jornalismo, seja na minha vida pessoal, em qualquer outro tipo de trabalho, é uma construção do que foi a sua educação, do que você aprendeu com seus pais. E o balé é muita disciplina, não é? Rígido, super rígido. Isso a gente leva para a vida também, né? A gente leva para a vida. Assim também como em outras atividades, esporte, artes marciais, o próprio futebol. Sim. Enfim, é importante ter esse desenvolvimento. E aí a comunicação, o jornalismo, eu sempre gostei da comunicação. Quando eu fui fazer o vestibular, eu tinha a psicologia, estava entre as minhas escolhas, e o jornalismo. Nessa idade, mais ou menos, quando acabou de se formar ali do balé, com uns 15 anos, por aí que você deve ter decidido. Sim. Porque é mais ou menos nesse período. Decidi, mas não tinha dinheiro para fazer faculdade. Sim. Então, eu tive que esperar um pouco. Aí, 3 anos depois, com 18 para 19... é que o meu pai conversou comigo e falou: é isso que você quer fazer? E ele queria que eu fizesse direito. Só que direito era uma faculdade mais cara também. Você tem jeito pro direito, viu? Mas na época era mais caro, não dava. Então, assim, foi o que deu para fazer e que eu também gostava, que eu queria, era o jornalismo e psicologia. Acabei optando pelo jornalismo e fui conciliando o balé com a faculdade, até porque... Você dava aula, ganhava a tua graninha... Ganhava minha graninha, teu pai te ajudava? Me ajudava, isso foi até o fim da faculdade. Você fez na Unisantos? Eu fiz na Unisantos. Acabou a minha faculdade, eu fui fazer um curso de especialização no Senac em São Paulo, de noticiarista de TV. Lá na Lapa, na Cipião, na Lapa. Mas antes só te cortando um pouco, mas aí na faculdade você já começou a desinibir, já falar tal, ou ainda estava meio... Na faculdade eu já não era mais aquela menina tímida da infância, já. O balé tinha me ajudado, até porque também, o que acontece? Eu tinha a formação dos 9 anos do Municipal, e aí eu fui para Valdeirês, que é o Balé Valdeirês, que é bem tradicional, e a Valdeirês, ela ia muito na linha de competição. Então ela viajava com o grupo dela.
Eu era a primeira bailarina da companhia dela e eu viajava. Então, isso de viajar para lá, para cá, competir, participar Aí de conhece um monte festivais. de gente. Conhece gente e isso daí foi desenvolvendo. Sabe quem veio aqui um dia desse? Não sei se você conhece ele é um mais velho que você. Ele é muito amigo meu, também é uns 10 anos mais velho do que eu, creio eu. O Zé Maria. O Zé Maria foi um grande bailarino. O Zé Maria. E Não é sou da raro. época dele, mas... Então, aí ele contou a história dele, bem legal também. E você estudou, você conhece o Zé? Sabe quem é ou não? Eu sei quem é, sim, sei quem é o Zé Maria. E na faculdade você estudou com o Omar, né? Omar. Estudou com ele? O Omar, é que assim, eu fiz os 3 primeiros anos de jornalismo, eu fiz de manhã, na turma da manhã. Justamente porque eu dava aula de balé. Então, eu ficava até às 9 da noite lá na Valdeirês dando aula. No último ano que eu fui para a turma da noite, foi quando eu comecei a conhecer o Omar, porque ele era da turma da noite. O Omar sempre foi bagunceiro, ele sempre foi da turma da noite. Tá aí, ó, fica o registro pro Omar Bagunceiro. Hoje, secretário de Cultura, também está fazendo um trabalho bem bacana lá em Imagina, que é Cubatão. isso. Ele sempre, na verdade, o Omar, ele sempre foi assim, ele sempre teve aquele brilho nos olhos de realizar. Comunicativo demais, né? Comunicativo, agregador, ele era aquele o falante da turma e que queria fazer, que queria acontecer, que, claro, já estava no DNA dele para fazer esse trabalho aí que ele faz. Porque, assim, a Secretaria de Cultura que ele está, por exemplo, em Cubatão, se não for uma pessoa comunicativa, se não for uma pessoa agregadora que tenha olhos para enxergar, até com a visão jornalística dele, não realiza. E ele está realizando muita coisa com lá em certeza. Cubatão, né? É, Então eu legal. tive, sim, o último ano da faculdade, eu fui da sala do Omar, lá na Unisantos. Aí acabou a faculdade, eu precisava trabalhar, né? Eu já tinha feito estágio com o Paulo Schiff na Jovem Pan. Fiz estágio no Sindicato dos Urbanitários, em assessoria de imprensa com o Marquito, que Sim, foi sim. presidente do Sindicato dos tempão lá, Urbanitários. E o Marquito, ele faleceu Sim. na Covid, né? E me deu uma oportunidade muito importante. E fiz estágio também. Você lembra da TV Cozipa? Sim. Meu pai foi cozipano, né? Teu pai é cozipano. Então, eu tinha uma produtora em Santos que faziam os trabalhos da TV Cozipa. Então, eu trabalhei para essa produtora, era estagiária, quando teve a fusão da Cozipa para a Uzi Minas. Então, eu fiz muitas reportagens lá dentro, que foi o meu início. Aí, acabou... Mas tudo free. Era estágio, porque eu tá. ainda estava na faculdade de jornalismo. Quando acabou a faculdade de jornalismo, eu sempre gostei de rádio e TV. Aí eu queria um aperfeiçoamento nessa área. Foi aí onde eu fui fazer o curso de noticiarista de TV no Senac, em São Paulo. E foi quando as portas do mercado de trabalho se abriram para mim em São Paulo. Porque o próprio Senac era um curso de 6 meses, é um curso técnico. Eu tirei o DRT, e quando terminou esse curso que eu pagava dando aula de balé, porque aí o que eu fiz? Eram 3 vezes na semana que eu tinha que ir para São Paulo. Aí eu ia segunda, quarta e sexta para o Senac, e terça e quinta eu dava as aulas de balé. Porque aí conseguia, porque eu pagava fretado. Aí o fretado, eu lembro, eu nem sei se ainda tem essa empresa, talvez tenha a UELPA, que é a União dos Executivos do Litoral Paulista. Que tem. Tem, né? Acho que tem, que a galera sobe, né? Então, e aí quando eu fui saber o valor do fretado, porque compensava eu pagar o mensal, mesmo sem 3 vezes por semana, do que tirar do bolso avulso, né? Aí eu fui lá no escritório, era no Gonzaga. E aí eu falei, eu sou estudante, quero fazer um curso no Senac. Aí eu lembro que eles me deram um desconto de 40% na época. Aí eu paguei, expliquei para eles que eu ia só 3 vezes por semana, ia sair muito mais caro e avulso. Aí eu consegui esse desconto e ia de fretado para São Paulo. E depois do curso, o próprio Senac me contratou. Foi o meu primeiro emprego ali registrado como jornalista. E eu trabalhei para o Senac porque eles têm o curso lá de noticiarista de TV, de talk show, e eles têm também de direção de TV, de edição de imagens, e eles precisavam de uma jornalista para ser repórter no curso de cinegrafista, o repórter cinematográfico. E aí eu fui contratada, então eu fazia reportagem com os alunos do Senac, já formada em noticiarista no Mercadão da Lapa,
Ia para o legal. Museu da Língua Portuguesa, eu fazia reportagens, eu fazia toda a produção, eu entrava em contato com esses locais. Você vê que legal, duas coisas assim super importantes que você falou para a galera que está ouvindo, principalmente mais nova, né? Para os nossos filhos. A galera te vê assim na TV Tribuna, aí fala, ah, Nina, parece que você nasceu ali na TV Tribuna. Ninguém vê o ralo que você teve de ter que subir 3 vezes para São Paulo durante 6 meses, acordar cedo pra caramba, ir dormir tarde, dar aula de balé, ralar, ir lá pedir o desconto. Todo mundo acha que já vai pra... Não, TV Tribuna, afiliada à Globo. Ninguém vê os perrengues que a gente passa, né? Ah, nem fale. Aí quando você tá lá no áudio, aí todo mundo fala, ah, tal, acha que foi fácil, né? E eu vou te contar um detalhe dessa época que eu tinha que ir para o Senac. Como eu ia de fretado, tinha um horário. A minha aula lá começava às 9 da manhã. Eu pegava o fretado às 5. Sim. Porque a Lapa era o último ponto lá do destino do fretado. Então eu saía às 5, chegava lá às 7. O Senac já estava abrindo essa hora, porque era uma escola. Eu ficava na biblioteca esperando a minha aula até às 9 da manhã. Aí a aula ia até às 2 da tarde. Não, a aula ia até a 1, minto. E 2 o ônibus passava na República. Porque o da Lapa só ia passar às 5. Então eu tinha que pegar o trem da CPTM, descer, fazer baldeação para o metrô. Na Praça da República, eu estava ali 2 da tarde para pegar o ônibus da UELPA para voltar para a Baixada Santista, ou o próximo só ia conseguir às 4. E aí, por muito tempo, o meu almoço era um pacote de batata e um suco, porque não dava tempo de almoçar. Quando eu chegava em casa, quando eu conseguia pegar o ônibus das 2 e chegava em casa lá para as 4, é que a minha mãe me deixava o meu prato de comida já separado, que ela sabia que eu ia chegar querendo devorar as panelas de fome. E aí, 4 da tarde, 5, e também assim, era porque também não tinha dinheiro para ficar almoçando em São Paulo. Então, eu preferia dar aquela mascarada para conseguir chegar em casa e almoçar, porque para fazer o curso e pagar o fretado já era uma dureza. Se eu acrescentasse ali almoçar toda vez que eu estava em São Paulo, eu só ficava lá para almoçar quando tinha alguma atividade extra, quando tinha alguma coisa lá do próprio Senac que eu tinha que ficar. Não, isso dá orgulho, né? A gente ouvir essas histórias assim, é pesado, cansativo, perrengue, mas depois, olhando lá para trás, dá orgulho e satisfação, né? Por isso que eu falo da construção. E eu sempre falo com muito orgulho a trajetória que eu tive, principalmente para os jovens, né? Hoje em dia é tão complicado, a cabeça do jovem, da criança, do adolescente, são tantas cobranças da perfeição, do que tem que fazer, do que tem que acontecer. E às vezes eles ficam com a cabeça tão no futuro. Eu acho que tem que pensar, claro, tem que almejar, mas tem que fazer essa construção e essa construção é hoje. Mas é um muito ter e não o ser. Olha o que você passou, quantos perrengues e tal, de subir, né? Eu fiz curso em São Paulo também 6 meses, eu sei o quanto é cansativo, né? E aí, pô, você tem o dinheiro contado ali, apesar que naquela idade você come um pacote de bolacha, tá tudo certo, dá aquela estufada e passa a fome, né? Se segura. Mas você vê quantas coisas você teve para poder chegar onde chegou, né? Isso daí é bem bacana. Só que aí quando começaram a me chamar para trabalhar, para fazer freela, depois que eu terminei, começou a ficar complicado. Por quê? Teve uma hora que... Mas aí você estava fixa lá em São Paulo, com carteira assinada, tudo. No Senac. No Senac. Mas o Senac eu trabalhava por módulo, porque o curso sempre de técnico ele é de 6 meses. E eu sempre entrava nos últimos 2 meses, que era o módulo. Quando acabava o módulo, aí eu tinha que arrumar freela. E eu consegui trabalhar numa produtora, uma produtora que fica em Moema, existe até hoje essa produtora, que o dono da produtora era professor da ECA, Luiz Santoro. Então, e ele tinha na época contas com o Itaú, com a OAB São Paulo. O Itaú ele só fazia institucional. A OAB São Paulo era semanal o programa. Então, sempre tinha freela para eu fazer. Mas você estava meio que fazendo a tua vida para lá, então, para a capital. No jornalismo, porque foi o que eu consegui. Porque aqui eu tinha conseguido na Baixada Santista, em Santos, como estagiária. Quando eu me formei,
que eu fui fazer esse curso, aí eu já comecei a fazer o corre lá na capital paulista. E aí eu fiquei 3 anos trabalhando, fazendo a TV OAB. Mas subia e descia ou já tava... Então, aí é que tá. Por quê? Ela assim, Nina, você pode estar amanhã lá na Sé? A OAB é na Sim. Sé, né? Agora é um prédio bem bonito, não sei se já era lá na Maria Paula ali. Não sei se mudou o prédio, mas é ali era na Sé, né? É. E aí eu falava assim, tem que estar 2 da tarde. Então, muitas vezes eu vinha para Santos e no dia seguinte... Só que eu não falava que não morava em São Paulo, e aí as pessoas, como eu estava fazendo muito trabalho, correndo bastante, o pessoal já achava que eu estava morando na capital. E eu ficava assim, meu Deus, eu ficava com medo de falar que não morava em São Paulo e ficar sem o freela. Aí foi quando eu comecei a procurar um lugar. Eu consegui alugar um quarto na Lapa, ali perto do Senac, que é onde estavam os meus contatos de trabalho, onde o pessoal estava me indicando. Aí eu fiquei 8 meses dormindo, sabe aquele colchão que vende no Extra, aquele azul, assim, que tu enche com... Isso aí, de ar, né? De ar. Aí eu comprei de camping, aqueles... De camping, o de camping. Jesus amado, que trauma que eu tenho daquele colchão, mas eu agradeço. Porque quando eu fui ver o quarto que eu aluguei pra ficar ali, né, não tinha cama. Eu falei, vou dormir onde? Mas era o que eu tinha conseguido, era só o barato. quarto, mais nada. Não, era o quarto, tinha um armário, e aí eu comprei esse colchão. Só que, o que acontece? Você deita, e aí eu, cansada, queria dormir, ele fica nheque, nheque, nheque. Então demorava uns 40 minutos, 1 hora, para parar o nheque-nheque na minha cabeça ali, para eu conseguir dormir de cansaço. E fiquei 8 meses dormindo nesse colchão. Aí, aí quando eu consegui mudar para um apartamento, né, que eu aluguei um apartamento, já estava ganhando melhor, até dividi o apartamento com duas pessoas amigas minhas, 2 arquitetos que trabalhavam em São Paulo, que são da Baixada Santista, porque a galera da Baixada tem muito isso, vai para lá e montar república, né? Porque a grana curta tem que se ajudar. Só que eu tinha meu quarto, aí já era o meu apartamento, já não era mais, uma coisa mais fixa. Aí eu lembro que eu fui comprar o meu primeiro colchão e fiz em 10 vezes sem juros. Mó alegria. A maior alegria. Eu fui ali na Teodoro Sampaio, que tem várias lojas de colchões. Aí eu rodei de ponta a ponta. Aí eu vi colchão e falei assim, não, vou comprar um colchão. Que não faz barulho. Um que não faz barulho. Mas também fiz em 10 vezes e comprei o colchão que eu queria. E fiquei 5 anos na capital paulista. Ficou isso tudo lá ainda? Fiquei, porque aí eu trabalhei depois que eu saí da TV OAB, eu fui para a RIT, que é a Rede Internacional de Televisão, que é até a TV do R.R. Soares, que tem um departamento de jornalismo. Foi o meu primeiro emprego no Hard News, porque eles tinham um canal de jornalismo 24 horas. E eu fiquei 2 anos na RIT. Aí depois eu fui para o SBT, mas eu fiquei pouco tempo no SBT em São Paulo, que eu fui cobrir férias e mudou a direção. Mas de repórter? De repórter. Eu já era repórter. A minha primeira oportunidade como repórter de TV ali, carteira assinada, foi na RIT, na Rede Internacional de TV. Mas assim, uma emissora que te deu uma repercussão foi o SBT, a primeira, assim? O SBT né? A OAB que é advogado que assiste e tal, né? Mas dá muito conhecimento, Sim. Né? Porque você imagina a série de pautas que eu tinha Sim, ali todos certeza. os dias. Mas era um canal fechado, mais limitado. O SBT, pô. Não, a RIT, porque o que acontece? A RIT, apesar de ser, eles chamam de banda pobre, né, na TV, porque é o canal 40 e tanto, porque até o teu controle remoto chegar lá, ele tinha uma boa aceitação, uma boa audiência. E o que acontece? Como era um canal de jornalismo 24 horas, então quando eu ia fazer uma pauta em São Paulo, estavam todas as TVs, tinha Globo, tinha SBT, tinha Rede TV, tinha os canais, tinha tudo. Então, assim, o trabalho no dia a dia de repórter era o mesmo Sim. do que de um repórter que estava trabalhando numa emissora mais reconhecida, né? Aí eu fui para o SBT. O trabalho é igual, mas a audiência, né? Mas a experiência. Ah, sim, com certeza. Porque a experiência. Mas aí quando você entrou, né? no SBT, passava na capital inteira. Sei lá. Da Nacional. Da Nacional. Não, quando eu entrei. O da RIT já era nacional.
apesar de não ser tão conhecida. Quando eu fui para o SBT, era o Nascimento que apresentava o SBT Brasil. Cara bom pra caramba, eu gosto dele, né? Ele é ótimo. E quando eu cheguei no SBT, fui apresentada, essa aqui é a Helena Barbosa, nova repórter, ele saiu da sala dele, lá do fundo, veio me receber, me desejar boa sorte e me deu um sonho de valsa. Legal, assim, aí, poxa, eu cresci vendo o Nascimento apresentando o jornal hoje, né? De repente eu vejo ele assim, que ele é alto, né? Falei assim, ali me dando boas-vindas, me dando um sonho de valsa, um mimo, assim, para dizer, ó, você está sendo bem acolhida aqui. Sim. Mas também só vi esse dia, porque como ele apresentava e eu ia pra rua, e eu peguei o horário das 11 da noite, eu começava às 11 a minha escala, e eu só saía às 8 horas da manhã do dia seguinte. Porque eu fui para cobrir um repórter da madrugada que não fazia ao vivo. Quando eles descobriram que eu fazia ao vivo, aí eles falaram assim, não, você não pode ir embora no teu horário das 6. Você tem que fazer o jornal das 8 da manhã, que era do Hermano Henning, que ele fazia da jornalista, eu não lembro, que ele era bancada com uma jornalista. E aí eu fazia o jornal das 8 da manhã. Não, na verdade ele começava às 6 da manhã, eu saía do SBT ali na Anhanguera, às 8 da manhã. Que aí encerrava. Nossa, punk, olha, né? Foi... Punk. Aí começou a ficar assim. Aí eu fui a primeira vez no SBT, foi um plantão. Trabalhei sábado e trabalhei domingo. Vim para Santos. Aí eu falei, nossa... Mas assim, quando você entrou no SBT no ar, que é assim, a TV aberta, deu mais medo ou já estava experiente e falou, tranquilo? Não, sim, dá um nervoso, né? Dá, assim, eu tava no SBT. Então, porque é o que eu falei, mesmo tendo experiência, a primeira vez que sai nacional, né? Eu acho que esse frio na barriga, independente do seu tempo de experiência, ele sempre tem que existir. Claro, com certeza. Eu tive uma professora no Senac, a Madeleine Alves. A Madeleine é uma jornalista que ela ficou muito tempo na TV Cultura, apresentou o Jornal da Cultura, e a Madeleine, ela sempre falava isso pra gente. Ela me deu aula no curso de noticiarista, ela deu aula de bancada, né? Porque o que é o curso de noticiarista de TV? Não é só ir lá ficar olhando pro TP e lendo. Você tem aula de interpretação de texto, você tem aula com fonoaudióloga, você tem aula de teatro, é todo um conjunto. E a Madeleine Alves, ela era professora de bancada, ela que ensinava a postura, a você não gesticular muito para tirar a atenção do que você estava falando, ela conversava da entonação de voz, a fonoaudióloga trabalhava a articulação, mas a Madeleine, ela falava muito com a gente de como você expressar cada palavra, articular cada palavra. Então, é isso que eu falo. Você estava falando, tá lá, parece tudo muito fácil, mas teve muito trabalho nos bastidores. Ela te mostrou tudo certo e tu tá vendo hoje tudo errado aqui, tudo largado, né? Como se faz aqui. Não, mas assim, era a época, né? Tinha essa exigência, né? E tu lembra da primeira grande matéria, assim, de repercussão top nacional? A tua primeira? Foi o desastre com o avião da TAM. Putz. Foi esse desastre. Um amigo meu morreu lá. Daqui de Santos, o Cássio, irmão do Dodô. Eu estava na RIT. Eu tinha sido contratada na RIT como redatora. Porque quando eu fui procurar, a RIT estava abrindo o canal de notícias. E quando eu fui falar com o chefe, que era o Daniel Dias, ele já tinha fechado o quadro de repórter. Aí ele falou para mim, olha, eu gostei do seu material, mas eu já eram 8 equipes de manhã e 8 equipes à tarde. Ele falou, só que eu já tô com um quadro de repórteres fechado. Ele disse assim, você aceita ficar como redatora? Aí eu falei, não, eu quero uma oportunidade. E fiquei. Aí eu acho que eu estava uns 2 meses na RIT, e estava acabando o meu horário. Do meu plantão lá, do meu horário da minha jornada, foi quando começou a notícia do desastre do avião. E aí, como a gente não tinha equipe da madrugada lá, a gente só tinha equipe que entrava de manhã, equipe que entrava à tarde, e esse pessoal, 8 da noite, acabava o horário deles, essa turma de repórteres da tarde. E ele falou, eu preciso de equipe, vai ver cinegrafista, tem que mandar alguém para lá, para Congonhas, tudo aquele corre-corre. Aí ele pegou e falou assim, quem é que vai agora? O repórter tal já foi embora, tudo. Eu levantei o braço e falei, eu vou. E eu tava com uma blusa assim, regata, tava dentro da redação.
E São Paulo, né, tem sempre a temperatura mais fria. E eu andava sempre com um casaco, que eu acho que era o único casaco grosso que eu tinha, assim. E ele falou, você tá doida, menina? Vai ter que passar a madrugada toda lá. Olha como você tá. Aí eu falei, não, eu tenho aqui. Puxei assim e mostrei o casaco grosso pra ele, né? Aí ele falou, vamos lá então. Vai, vamos. Tudo Aí convergiu, né? fui com a equipe. Aí foi a minha primeira grande experiência como repórter, porque quando eu cheguei lá em Congonhas, né, perto do hangar, estava tudo muito escuro e silencioso. E várias equipes de reportagem de todos os cantos, mas todo mundo posicionado e olhando, porque a gente ainda não sabia, porque os bombeiros colocaram fitas onde a imprensa não podia avançar e o cheiro de queimado. A gente só sentia o cheiro de queimado. E a cena que chocou muito foi a hora que uma aeromoça chegou. Ela chegou provavelmente para o plantão dela, porque tiveram que continuar a atividade ali. E aí ela estava com aquela mala, bagagem de mão. Quando ela olhou, ela gritou, se ajoelhou no chão, colocou a mão no rosto e começou a chorar compulsivamente. Aí a imprensa foi toda em cima, né? Aí ela foi levantando a cabeça e ela foi falando, os meus amigos estão aí dentro. Porque ela sabia do que estava acontecendo, mas ela chegou lá e viu. E o que aconteceu? Aí foram lá, todo mundo estava tentando pegar informação, era tudo muito recente, as informações ainda desencontradas, ninguém sabia quantas pessoas, ninguém sabia nada. E eu com aquela, né, querendo ver, querendo pegar alguma informação, o bloqueio para os jornalistas, o que eu fiz? Passei por baixo de uma fita e tentei avançar um pouco mais para conseguir informação. Nisso, estava escuro, jogaram um monte de luz em cima de mim, que eu furei o bloqueio. Aí começou a vir um bombeiro de cá, um bombeiro de lá. Eu falei, eu preciso de informação, tá todo mundo esperando informação. Aí eles fizeram assim pra mim, tipo, espera, não avança mais, assim, já fez a besteira de avançar, não avança mais, né? E ficou todo mundo me olhando. Daqui a pouco vem do escuro o capitão, cheio de fuligem. Aí nisso, eu falei, o senhor pode dar uma entrevista, falar o que tá acontecendo? Nisso todo mundo, vum, com o microfone na mão. Aí no dia seguinte, na redação, aí a gente fez o trabalho, pegou a primeira sonora dos bombeiros, do capitão dos bombeiros, ali na frente, falando na da boca do situação. No dia seguinte, o Daniel Dias, o chefe, gritava na redação: essa menina quase foi presa para conseguir uma entrevista com o capitão dos bombeiros. A partir de hoje ela é repórter. Aí eu comecei a minha... Eu comecei como repórter sem ser repórter ainda e ganhei a minha vaga ali. Mas deve ser difícil, né? Você tá ali entrevistando num momento desse e tal, né? É Ter que manter a difícil. seriedade e tal. Você tem que ter muita sensibilidade, né? Quando é um caso assim de grande repercussão, você tem as autoridades falando, Sim. sendo porta-voz. Eu acho que as situações mais difíceis é quando você tem que lidar diretamente com as famílias. Às vezes, um caso de grande repercussão assim, como tem todo um aparato para passar as informações, acaba não sendo na prática tão difícil. Mas quando você pega uma família que alguém ali foi vítima, morreu Sim, por conta sim. de vítima de violência. Eu me lembro de um vídeo seu, você emocionada, chorando, que envolvia criança e tal. Foi o menino de São Vicente. Ele foi espancado, né? Os vídeos mostravam, aquela própria mãe gravou os vídeos, a mãe chegou a ser presa. Sim. Era um menino de 4 anos. Faltava pouco tempo para eu entrar ao vivo. Eu estava fazendo uma outra reportagem em São Vicente, pediram para eu ir para o conselho tutelar. Aí eu falei para a conselheira, me fala o que eu preciso entrar ao vivo e contar a história. Eu vou fazer a sua entrevista, não vai dar tempo de gerar a sua entrevista para editar, eu vou ter que contar ao vivo. E ela foi me falando. Só que eu consegui o vídeo bruto da situação, né? E aí, com a história que ela contou para mim, de como o menino tinha sido encontrado,
que quem socorreu o menino levou ele para o pronto-socorro enrolado no lençol, e quando desenrolaram saía sangue Nossa. do ouvido da criança. E o menino tinha... 4 anos. E teu filho na época? Meu filho na época estava com 6. João Pedro, né? José. José Pedro, teu. José. Ele estava com 6, 7. Agora já é praticamente um adulto, José Pedro. Eu falo que ele é bebezão. Ele é bebezão. Ele na campanha tava firme lá, hein? Sabe o que ele falou pra mim? Ah. Ele falou assim, porque estressa pra caramba, Sim, a campanha, sim. é uma loucura. Mas eu me tudo. lembro assim, no teu primeiro dia lá num barzinho lá que foi feito O lançamento o pra lançamento, campanha. né? Não. Aí ele todo emocionado, te abraçando e chorando e tal. Você sabe por que ele chorou? Ah, Por causa do meu irmão mais velho. Mas o que ele te falou? Você ia falar, eu acabei cortando aí. Ele falou assim, quando ele me via estressada, ele falava assim, ele falou, mamãe, se você quiser, eu me candidato a prefeito para te ajudar. Aí, quem sabe no futuro, né? Então, ele chorou porque ele ficou muito emocionado, eu estranhei, né? Tudo bem que a criança fica emocionada, mas ele soluçava. E eu perdi o meu irmão no ano passado, e um dos motivos, uma das alavancas para eu ter mudado a minha vida completamente, porque eu mudei minha vida completamente. Eu me desliguei da Sim, TV Tribuna para coragem, encarar né, pra fazer isso, essa né? missão. O meu irmão tinha 51 anos, muito novo, meu irmão não tinha doença nenhuma, era um cara muito trabalhador e ele infartou e morreu. E aí você começa a fazer um balanço da tua vida. Você tá aqui pra quê, né? E tava tua mãe lá, pô, foi muito legal E aí dia. quando eu perguntei pra ele, eu falei, mas por que, filho? Por que você tava assim? Ele falou assim, porque eu lembrei do tio. Então, alguma coisa ali que a gente não consegue explicar fez com que ele tivesse aquela emoção toda, que parece que foi um recado, sabe? Então, daqui a pouco a gente tá indo pro finzinho, já como passa rápido, tá vendo? Mas eu queria só que você contasse aí como que você veio pra Santos. Teve toda essa tua história em São Paulo, e aí o que fez voltar pra cidade? Você Foi daqui, a óbvio. fonoaudióloga da Globo, a Leni Quirilos. Quando eu tava na HIT, eu fazia fono com a Leni, que tinha ela é fono da Globo, e tinha um consultório na Borges Lagoa, ali na Vila Mariana. Então, e ela sabia que era uma dureza. Ela fez até um preço assim, porque, poxa, era fono da Globo, uma mulher, é uma doutora em comunicação, vários livros publicados sobre o assunto, então ela tinha o valor dela. E eu queria, porque queria. Eu fui lá, conversei com ela, consegui um descontinho com ela também. E aí ela pegava e falava, ai, lindona, você tem que trabalhar na Globo. Queridona, ela me chama de queridona. Ai, queridona, você tem que trabalhar na Globo. Nossa, você tá indo muito bem, tudo. Aí, quando eu saí da HIT, eu continuei sendo paciente da Leni, que é a fono. Aí ela me apresentou para o diretor de afiliadas da Globo na época, que é o Bodão, Marco Antônio, que é mais conhecido como Bodão, né? Todo mundo... E aí o Bodão viu meu material. Do esporte? Do esporte. Ah, o Bodão, aquele lá, não sabia. O Bodão era o chefe das afiliadas da Globo. E são 122 afiliadas no Brasil todo. Aí eu fui com o meu portfólio da HIT, né? E também pela passagem do SBT que eu tinha ficado só cobrindo férias. Aí ele falou assim, mas você, o que que... Eu falei assim, eu quero trabalhar. Eu tô só fazendo freela por enquanto, eu trabalhava na HIT, saí, tô só fazendo freela. Aí ele falou, por que que você é de onde? Eu falei, eu sou de Santos. Aí ele falou, por que você não trabalha lá? Eu falei assim, porque apesar de ser de lá, eu não tenho contatos. Não tinha mesmo. Eu saí, fiz estágio aqui, fui para São Paulo, eu tinha mais contato em São Paulo do que em Santos. Aí foi quando ele falou com o Eduardo Silva. Ele falou, olha, eu quero que você vá para uma das nossas afiliadas, até porque era o processo natural. Primeiro você começava numa afiliada para depois ter... E aí ele falou com o Eduardo, só que o Edu não tinha vaga na época. E eu fui para a TV Diário, no Mogi das Cruzes. Fui trabalhar, aí eu fiquei 5 meses na TV Diário, acabou meu contrato de freela, eles queriam me contratar. Só que eu não quis, porque era muito trabalho para vir para Santos, pegar Mogi Bertioga, uma estrada que era complicada, eu sozinha. Aí não tinha... Aí apareceu o freela na TV Tribuna, eu fiz um freela de 3 meses. Só que acabou o freela, não tinha vaga para me efetivar.
Aí nisso eu já estava com muitos contatos. Aí eu fui contratada pela TV Tem, que é a TV Tem, ela é Sorocaba, Itapetininga, São José dos Campos, São José do Rio Preto, perdão. Aí quando eu estava 5, 6 meses lá na TV Tem, já estava trabalhando, já tinha mudado toda a minha vida. O Eduardo Silva ligou para o Zana, que era na época era o diretor da TV Tem lá, onde eu estava, Itapetininga, e falou: eu quero a Nina aqui. Legal. Aí ele pegou, eles conversaram, que aí foi conversa de diretoria, e me mandaram de Itapetininga, mandaram aqui para Santos. Foi quando eu comecei efetivamente na tribuna. Mandar um abraço pro Edu, ser humano ímpar, né? O Edu sou suspeita de Não sei se você lembra aquele dia no comitê da Adriana lá em São Vicente. Lembra que ele chegou lá, foi fantástico aquele dia, né? Você, a Solange, a Adriana. A gente estava no palco, eu estava no palco com vocês também. Ele subiu, foi demais, né? Ele é um ser humano ímpar. Um outro parceirão dele também que eu gosto demais é o Luciano. Fatioli, querido. Luciano fantástico. Luciano que adora frequentar ali aonde eu gosto muito, que você não vai tanto, eu já te falei, vem mais aqui com a gente na União Imperial. Na União, claro que eu adoro a União Eu sei, Imperial. tô brincando. O Luciano tá sempre ali no Ouro Verde, o Luciano também fantástico. Pô, é assim, o que eu achei muito legal na campanha também, o depoimento do Luciano que ele deu para você, né? Sim. O Edu também, toda a galera, foi fantástico, né? O Luciano, o Fatioli, ele tem uma trajetória fantástica como jornalista e ele conhece essas dificuldades, ele conhece também o trabalho, que não é nada fácil, conseguir um espaço, conseguir um trabalho, conseguir fazer uma carreira. Então, é claro que quando ele olha, a Adriana, no caso, correndo atrás, querendo realizar, ajudar a população, que esse é um grande propósito do jornalista e deve ser assim na política. A gente vê pelo trabalho da Solange Freitas, né, o que ela vem fazendo como deputada. Fantástica. Então, e ele conhece, e aí é muito generoso da parte dele expressar essa admiração que ele tem pelo trabalho. Ele me ajudou muito também na campanha. Legal. Nina, a gente está indo para o final, passou rapidinho. Eu quero te agradecer, mas é assim, antes de terminar, como eu te falei, quando estiver no ar, eu tenho certeza que você vai estar em algum canto, em janeiro, não tenho dúvida, a gente vai estar assistindo e vai lembrar disso. Vai estar em algum canto aí, em algum lugar na prefeitura, acredito eu que em Santos, de repente com a Solange, aí em algum canto. Mas você gostou da eleição? Pretende participar de novo? Pretende disputar aí? Gostei muito, até porque esse contato com a população tá no meu sangue, né? Tenho. Eu já é povão igual ela, né? Já sou conhecida como a repórter do povo. Esse contato que eu tenho com as pessoas do carnaval, que são pessoas trabalhadoras, que estão aí no nosso dia a dia, em todos os cantos. Então, faz parte da minha história, faz parte da minha essência. Com certeza, eu vou sempre trabalhar assim, tete a tete com a população. Sabe quem me falou? Convida a Nina, convida a Nina. Falei, calma, cara, eu vou convidar, ele é amiga minha também. Não, mas você só leva homem, tem que levar a Nina, tem que levar a Nina. Adivinha quem? Puxa. Tava sempre na campanha ali, firme contigo. É que se eu der uma dica aí fica fácil demais. Tô dando uma dica bem ampla assim para você pensar. Cara, Sérgio. Não, sem ser meu pai. O meu pai não vale. Meu pai desde o começo falou, leva a Nina de primeira. Falei, calma, pai. Pô, ela tá na campanha. No primeiro não dá, né? Tem até a janela aí da... Morro. É de fraldinha. É o próprio, né? É de fraldinha. Aí, fica um abraço pro Ed. Pô, tem que levar a Nina, tem que... Aí, ó, ficou cornetando, cornetou. O Ed é uma pessoa muito querida. Ele é fantástico e ele também. sempre me incentivou, o Ed. Nina, você tem que se candidatar, Nina, o povo gosta de você. Também tem um trabalho social bem legal, né? Sempre pensa no próximo. Isso. Nina, sucesso pra você. Muito, muito obrigado. Pô, um prazer. Pô, te peço até desculpa, você que sempre me entrevistou com eloquência, com brilhantismo. Imagina, hoje aqui nesse nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado também, adorei muito. Portas abertas e conta sempre comigo. Obrigada pelo convite, fico muito feliz. Um beijo grande para todo mundo aí que assistiu a gente, acompanhou essa resenha do Bona. Eu gostei do nome, viu? Gostou? Foi o Max que tá ali, ó. O Max que chegou depois, o Max dançarino, que hoje eu fiquei descobri
que o nome dele não é Max, mas isso fica para um próximo episódio que vou contar aqui, viu? Semana passada mostrei o LP dele, um cara LP também dançarino e tal, e o Max que deu esse nome aí, Resenha do Bona. Então, um brinde que 2025 seja um ano muito... Amém. De muitas energias para o Resenha Pra do nós Bona, dar um gole pra aqui todos nós. Todo mundo vai ficar curioso o que tem aqui, igual o Jô Soares, né? É água, é água. Mas, Ina, muito obrigado, sucesso para você, Deus te abençoe aí, manda um beijão pro teu marido, pro Pedro também, pô, você, ele, conheci teu filho, tua mãe, tua família, nota 1000, meu, conta comigo, conta com a minha família, pode ter certeza, se você estiver numa próxima jornada, a gente vai estar junto com você. Muito obrigada, tá agradeço bom? Beijo no teu coração. Beijo, gente, beijo. obrigado aí, até a próxima terça, Resenha do Bona. Valeu, obrigado.